Juízes capítulo 18. Naqueles dias, não havia rei em Israel, e nos mesmos dias, a tribo dos Danitas buscava para si herança para habitar, porquanto, até aquele dia entre as tribos de Israel, lhe não havia caído em herança bastante sorte. E enviaram os filhos de Dan, da sua tribo, 5 homens dos seus confins, homens valorosos, de Zorá e de Estaol, a espiar e rastejar a terra. E lhes disseram: Ide, rastejai a terra. E vieram à montanha de Efraim, até a casa de Mica, e passaram ali a noite. E, quando eles estavam junto da casa de Mica, conheceram a voz do jovem, do levita, e chegaram-se para lá, e lhe disseram: Quem te trouxe aqui? Que fazes aqui? E que é o que tens aqui? E ele lhes disse: Assim e assim me tem feito Mica, pois me tem assalariado, e eu lhe sirvo de sacerdote. Então lhe disseram: Ora, pergunta a Deus, para que possamos saber se prosperará o caminho que levamos. E disse-lhes o sacerdote: Ide em paz, o caminho que levardes está perante o Senhor. Então foram-se aqueles 5 homens, e vieram a Laís, e viam que o povo que havia no meio dela estava seguro, conforme o costume dos sidônios, quieto e confiado. Nem havia possessor algum do reino, que por coisa alguma envergonhasse a alguém naquela terra. Também estavam longe dos sidônios, e não tinham o que fazer com ninguém. Então voltaram a seus irmãos, a Zorá e a Estaol, e seus irmãos lhes disseram: Que dizeis vós? E eles disseram: Levantai-vos, e subamos a eles, porque examinamos a terra, e eis que é muitíssimo boa, pois estareis tranquilos. Não sejais preguiçosos em irdes, para entrar a possuir esta terra. Quando lá chegardes, vereis um povo confiado, e a terra é larga de extensão, porque Deus vos entregou na mão, lugar em que não há falta de coisa alguma que há na terra. Então partiram dali, da tribo dos Danitas, de Zorá e de Estaol, 600 homens armados de armas de guerra, e subiram e acamparam-se em Quiriate-Jearim, em Judá, pelo que chamaram a este lugar Maaneda, até ao dia de hoje. Eis que está por detrás de Quiriate-Jearim. E dali passaram a montanha de Efraim, e vieram até a casa de Mica. Então responderam os 5 homens, que foram espiar a terra de Laís, e disseram a seus irmãos: Sabeis vós também, que naquelas casas há um éfode, e terafins, e uma imagem de escultura, e uma de fundição. Vede, pois, agora, o que haveis de fazer. Então foram para lá, e vieram à casa do jovem, o levita, em casa de Mica, e o saudaram. E os 600 homens, que eram dos filhos de Dan, armados de suas armas de guerra, ficaram à entrada da porta. Porém, subindo os 5 homens, que foram espiar a terra, entraram nela, e tomaram a imagem de escultura, e o éfode, e os terafins, e a imagem de fundição, ficando o sacerdote em pé, à entrada da porta com os 600 homens, que estavam armados, com as armas de guerra. Entrando eles, pois, em casa de Mica, e tomando a imagem de escultura, e o éfode, e os terafins, e a imagem de fundição, disse-lhes o sacerdote: Que estais fazendo? E eles lhe disseram: Cala-te, e põe a mão na boca, e vem conosco, e sê-nos por pai e sacerdote. É-te melhor que seja sacerdote da casa de um só homem, do que ser sacerdote de uma tribo e de uma geração em Israel. Então alegrou-se o coração do sacerdote, e tomou o éfode, e os terafins, e a imagem de escultura, e entrou no meio do povo. Assim viraram e partiram, e os meninos, e o gado, e a bagagem puseram diante de si. E, estando já longe da casa de Mica, os homens que estavam nas casas, junto à casa de Mica, se reuniram, e alcançaram os filhos de Dan, e clamaram após os filhos de Dan,
os quais viraram o seu rosto, e disseram a Mica: que tens, que assim convocaste esse povo? Então, ele disse: os meus deuses, que eu fiz, me tomastes, juntamente com o sacerdote, e vos fostes. Que mais me fica agora? Como, pois, me dizeis, que é o que tens? Porém os filhos de Dan lhe disseram: não nos faças ouvir a tua voz, para que porventura, homens de ânimo amargoso, não se lancem sobre vós, e tu percas a tua vida, e a vida dos da tua casa. Assim, seguiram o seu caminho. Os filhos de Dan, e Mica, vendo que eram mais fortes do que ele, voltou, e tornou-se à sua casa. Eles, pois, tomaram o que Mica tinha feito, e o sacerdote que tivera, e vieram a Laís, a um povo quieto e confiado, e os feriram a fio de espada, e queimaram a cidade a fogo. E ninguém houve que os livrasse, porquanto estavam longe de Sidom, e não tinham que fazer com ninguém, e a cidade estava no vale, que está junto a Bet-Reobe. Depois, reedificaram a cidade, e habitaram nela, e chamaram o nome da cidade Dan, conforme o nome de Dan, seu pai, que nascera a Israel, sendo, porém, dantes, o nome desta cidade Laís. E os filhos de Dan levantaram para si aquela imagem de escultura, e Jonatas, filho de Gerson, o filho de Manassés, ele e seus filhos foram sacerdotes da tribo dos Danitas, até o dia do cativeiro da terra. Assim, pois, a imagem de escultura que fizera Mica, estabeleceram para si, todos os dias que a casa de Deus esteve em Siló.